Tudo bem contigo? Tranquilo? Hoje temos aí mais uma questãozinha do Enem 2024. É a segunda aplicação, o PPL. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Na primeira edição de uma feira de livro, a organização contou com a participação de 10 voluntários de mesma habilidade e experiência que montaram 5 estantes de livros em uma semana, trabalhando todos os dias. Na segunda edição da Feira do Livro, a organização dispõe de 2 semanas para montar os estantes. Considere que todos os novos funcionários escolhidos tenham a mesma experiência, habilidade e produtividade dos voluntários da primeira edição da feira e que trabalharão todos os dias nessas 2 semanas. Considere 2 situações para a segunda edição. Primeira, o número de voluntários permanecerá o mesmo. Segunda, o número de estantes a serem montados permanecerá o mesmo. Observe que o aumento do tempo da organização para montar os estantes, junto a uma das situações citadas, pode fazer o valor das outras variáveis, número de voluntários e estantes, aumentar, diminuir ou permanecer igual. O número de estantes da situação 1 e o número de voluntários da situação 2, na segunda edição da feira, comparados aos números da primeira edição, serão respectivamente. Bom, na primeira edição, a gente contou com 10 voluntários de mesma habilidade que montaram 5 estantes de livros em uma semana. Então, vamos representar assim, ó. Voluntários, estantes e semanas eu vou colocar dias, tá? Então, na primeira, nós tivemos aqui 10 voluntários que montaram 5 estandes em uma semana, que são 7 dias, tá? Na primeira situação, o que vai acontecer? O número de voluntários permanecerá o mesmo. Então, o número de voluntários permanece o mesmo. Então, aqui vai ficar 10. Já a quantidade de dias, como são 2 semanas, vai para 14. Então, se eu tenho mais dias para montar estantes, o que vai acontecer com o número de estantes? Vai aumentar, né? Se eu aumentar a quantidade de dias, lembrando que eu tenho a mesma quantidade de pessoas trabalhando, então se eu aumento o número de dias, eu vou ter mais estantes montados. Então aqui ele perguntou o que vai acontecer com a quantidade de estantes, ela vai ser maior, tá? Então eu ficaria com a letra A ou com a letra B. Então já posso descartar aqui letra C, letra D e letra E, tá? Segunda situação. A segunda situação fala o seguinte, ó, o número de estantes a serem montados vai permanecer a mesma. Então a gente vai continuar montando 5 estantes. E vamos ter mais dias para montar. Se eu tenho mais dias para montar a mesma quantidade de estantes, eu tenho que contratar mais ou menos funcionários. Eu posso ter menos funcionários. Por quê? Porque a quantidade de estantes a serem montadas continua a mesma. Então, se eu tenho mais dias para continuar montando apenas 5 estantes, eu posso colocar aqui apenas 5 voluntários, que eles vão dar conta de fazer os 5 estantes. Então, eu tenho que diminuir a quantidade de funcionários, portanto, a alternativa correta é a letra B. Se eu tenho mais dias para realizar um certo serviço, eu posso contratar menos pessoas, eu posso ter menos voluntários, beleza? Valeu, galera, até a próxima.